Ellen, por que você procurou a gente? Boa tarde, bom dia, né? Então, eu comecei meu processo de habilitação em janeiro desse ano, né? E comecei as aulas práticas, as provas práticas em abril. Aí eu fiz a primeira e a segunda tentativa, e como era algo assim muito novo para mim, porque na verdade eu nunca havia dirigido, eu tive dificuldades técnicas mesmo ali na hora da prova, né? E eu notei, assim, uma ansiedade também, mas eu achei que era algo que eu pudesse controlar sozinha, né? Eu havia feito uma simulação de uma banca, que a minha outra escola proporcionava isso, proporciona. Nessa simulação da banca, realmente, eu nem tinha feito as 20 aulas ainda quando eu fiz, e eu tinha feito só 18 aulas, e eu tive, assim, uma postura da pessoa que estava ali fingindo ser o avaliador, que foi uma postura um pouco rude comigo. E aí eu fiquei bem impactada naquela ocasião. E depois eu fiz uma sequência de aulas, além das exigidas, eu fiz mais Obrigatório. algumas aulas e comecei a praticar mais. Mas sempre com aquela recordação, né? Mas eu sabia que tinha algo, assim, emocional que estava me incomodando, que não era só a conduta daquela simulação, né? Por quê? Por causa até mesmo da minha idade, do quanto eu fui adiando também a decisão de dirigir, né? E aí, quando eu fiz essa prova, quando eu fiz essa simulação, e a pessoa foi muito rude comigo mesmo, e eu cheguei em casa muito impactada. E eu lembro que foi no domingo de manhã, a gente sai de casa no domingo de manhã para estressar, né? Aí eu fui no domingo de manhã, voltei, almocei, sentei no sofá, tava passando aquele filme Duna, daquela trilogia. E aí, no filme, o personagem ali, o Paul Araki, ele é preparado, né, assim, vamos dizer assim, dentro do reinado dele, do pai e da mãe, depois que o pai falece, mas ele já era preparado para assumir e conquistar umas novas terras lá, que eram Arax. E aí, ele e a mãe dele era de uma dinastia que tinha o poder de controlar a mente, já tinha um controle mental, alguma questão assim desse lado, que é baseado num livro, né, até antigo, né, coisa só de Hollywood, não, é uma É, adaptação de uma ficção. E aí ele falou uma frase que marcou muito naquele dia. Quando ele não conseguiu fazer, ele estava fazendo um exercício de meditação para controlar um pensamento lá. E aí, quando ele não conseguiu fazer, a pessoa que era o mentor, a mentora dele, eu não lembro se era a mãe ou se era uma ajudante, alguém lá, é, é, com a mesma habilidade da mãe que estava acompanhando, mas alguém falou a seguinte frase: o medo mata a mente. Aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça e eu falei com meu marido assim, gente, foi isso que eu senti quando eu fui fazer aquela simulação. Eu já tinha feito 18 aulas e eu não estava com dificuldade, tanto é que o professor me liberou para fazer a simulação. Mas eu não lembro o que foi a simulação, é como se eu tivesse sido abduzida do meu corpo, assim, e aquilo me deu uma sensação muito ruim, porque eu vi que o modo como a pessoa me corrigiu, eu achei que foi rude. Foi rude mesmo, depois eu vi friamente, depois o próprio instrutor comigo comentou que a pessoa que estava atrás, como assistente do avaliador lá, que fez a posição de quem estava atrás, também teve a mesma percepção, que ele foi rude comigo, mas eu fiquei pensando, me avaliando, gente, por que que eu não lembrava do que eu havia feito, né? E eu fiquei, aquela frase do filme, tanto é que eu lembro um pouco do filme, porque eu tenho vontade de rever o filme, porque eu não lembro, eu fiquei fixada naquela frase do início, foi logo no início do filme, e fiquei ali revivendo a experiência traumática de ter sido corrigida na parte da manhã, mas eu fiquei pensando, né, que medo é esse? Então já me mobilizou a contratar mais aulas. Foi aí que eu contratei mais aulas e fiz mais aulas para pegar mais confiança. Mas aí eu vi que sempre que eu não passava daquele percurso que a pessoa tinha sido rude comigo, para fazer aquela determinada manobra, que ele me corrigiu e depois pediu para eu sentar no carona e acabou a prova com ele de direção, que também me deixou chateada. E aí, toda vez que eu pensava nessa parte, eu falei assim, gente, tem alguma outra questão aí que não é da técnica,
porque a técnica eu estou desenvolvendo, depois eu comecei a fazer aula fora do percurso da prova, que eu acho que é uma coisa que me trouxe também um conhecimento Segurança. e uma segurança, porque para pegar trânsito de outras formas, trânsito da rua, comum, de bairro, sair daquele ambiente ali de fazer, porque o percurso aqui em Manhuaçu, ele é muito pequeno, então ficava muito repetitivo. E você acaba decorando, e eu queria um imprevisível para eu testar a minha habilidade mesmo de tomar decisões, de ter perícia, né? E aí eu comecei a me ver assim muito agitada nessa época, né? E foi na época que eu descobri o instituto, que eu comecei a buscar na internet. E quando você busca, vem 1.500 coisas, né? Basta É, você buscar um vídeo que o algoritmo te mostra um monte de coisa patrocinada, um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de coisas que você resolve em 30 dias, né? Que tem pessoas que fazem essa proposta, milagres. milagres, né? E como eu sou psicóloga, eu sei que não existem milagres, né? Que existe um medo, que no meu caso ele existe isso, né? Que foi uma situação que foi um gatilho para outras situações que eu já havia vivido, né? Que eu estava ali no turbilhão de emoções, que eu estava até com dificuldade de ter clareza ali na hora de fazer até as aulas. Depois eu comecei a trazer isso para as aulas. Até as aulas ficavam ali meio tumultuadas. E o meu jeito de resolver as coisas, porque eu sou uma pessoa acelerada, é quando eu começo a aprender uma atividade e eu pego confiança, eu faço muito correndo, porque eu sou uma pessoa acelerada. Então, eu comecei a fazer as aulas muito correndo e sem muita habilidade. Então, o professor falava assim comigo: vamos treinar com mais calma, para você ter mais consciência do que está fazendo. Aí você consegue corrigir o que você consegue se autocorrigir do que não está dando certo e consegue identificar, porque assim você vai pegando confiança. E aí eu fui tentando fazer as coisas mais devagar, mas não fui conseguindo. Então, aí quando for no mês de junho, eu marquei uma entrevista com você. E eu já havia feito. Às vezes você já tinha feito o exame, você chegou a contar Eu ou já nem tinha, contou? não, eu já tinha feito o exame 2 vezes em abril. Em abril, eu já me sentia esgotada. Em abril, eu dei um tempo, não fiz provas e nem aulas no mês de maio. Eu falei com meu marido, eu até brinquei, falei assim, no Dia das Mães eu quero esse presente, eu não quero lembrar de outra escola. E parecia que era uma coisa que estava muito no final do ano, que a minha pauta vencer, realmente mês de maio ficou ali parado. Quando foi no mês de junho, que eu falei assim, eu vou retomar, mas eu quero retomar de uma outra maneira. Foi importante para mim ter parado esse período. Porque eu falei assim, eu quero voltar, mas eu quero voltar porque me incomodava demais fazer a prova, as 2 vezes que eu fiz a prova. Uma delas eu tomei até pau na baliza. Eu não consegui fazer a baliza. É, eu não consegui fazer o controle, o carro morreu uma vez, depois morreu a segunda. Eu vi a cara do avaliador, o avaliador ficou tão triste, porque ele falou assim, infelizmente, mas ele ficou triste, eu vi que ele ficou triste. Mas eu não, eu falei assim, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma coisa totalmente sem consciência, não ter controle do carro para fazer uma baliza. E aquilo me perturbou demais. Assim, engraçado que nunca me perturbou a plateia. Sinceramente, nunca me incomodou as pessoas estarem olhando, mas me incomodava a posição que eu estava ali de não ter controle de mim mesma. Isso me impactou demais. Foi por isso que eu dei a pausa e por isso que eu resolvi buscar uma ajuda profissional. E eu já sabia que a ajuda seria um desafio, porque eu sabia que não tinha a ver só com dirigir. E como é que foi essa ajuda? A ajuda foi ótima. Foi Conta ótimo porque foi pra assim, gente. foi uma construção, sabe? Assim, da mesma forma que eu fiquei com aquela ideia ali do medo, né, que mata a mente, eu falei assim, a gente já tem que fazer a mente matar o medo, né? Fazendo uma inversão aí. E eu tenho que ter controle das coisas que eu estou sentindo, entender as coisas que eu estou sentindo para conseguir controlar. Enquanto eu não entender o que eu estou sentindo, como é que eu vou ter clareza para direcionar ali o que eu tenho que fazer? Né? Aí eu fui buscar esse entendimento, né? E aí, trazendo um pouquinho para o filme, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Aí eu observo, se alguma coisa me toca, se eu consigo fazer qualquer associação, que eu acho que é da própria profissão, né? Se eu associo aquilo faz sentido para mim, eu busco refletir sobre aquilo para trazer para a vida. E aí alguém me indicou para eu ver o filme, mas por uma questão dele ser engraçado, O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks. Aí ele é um vizinho lá muito rabugento,
E chega uma pessoa, uma família, tipo latina, caribenha, não sei se ela é do cubana, eu acho que ela é cubana, né? Nem é latina, é cubana, mas alguém diferente ali, que não é americano, né? Que o filme se passa nos Estados Unidos. Aí ela chega lá toda extrovertida, tentando se aceita ali na comunidade, tipo um condomínio, e aí ele não faz vínculo com ninguém, porque ele decidiu não gostar de ninguém. Mas ela é muito insistente, né? Na questão de agradar, de levar uma comidinha para ele, para agradecer. E aí ele sentiu meio que na obrigação, quando ela agradeceu levando a comida, ele sentiu na obrigação de fazer uma coisa por ela. E viu que o marido estava ensinando ela a dirigir, para tirar a habilitação. E aí ele foi e falou com ela assim, e o marido era muito desajeitado. E aí ele vai falar assim, vou te livrar dessa situação, né, pensou, né, do seu marido, eu vou te ensinar a dirigir. E aí ele falou assim, vamos no meu carro, que é manual, porque ela queria dirigir o carro do marido, que era automático. Ela falou assim, não, você vai aprender mesmo, no meu carro, que é manual. Aí, e vou sair no trânsito normal. Aí saiu no trânsito. E aí ela ficou numa situação lá num semáforo. Eu não lembro muito bem se o carro. Aconteceu algum embrolho lá, se o carro morreu, ou se ela não conseguiu arrancar o carro. E aí ele vai e fala com ela assim. Isso eu já estava fazendo terapia. Ele fala com ela que olha bem para ela. Ela já tinha uns quase 40 anos. Olha bem para você. Você é uma mulher, você já tem duas crianças. E ela estava grávida, estava ganhando neném, estava com um barrigão. Está prestes a ter a terceira, é uma pessoa casada. E aí eu achei, minha mente, porque aí que eu vi, né, que na minha mente ali, que estava no início da terapia, é que ele ia dizer a seguinte frase, e você ainda está sem habilitação, né, porque eram questões minhas, assim, né, você está sem habilitação, seus meninos estão quase aí habilitando, e você não está habilitada ainda, dependente do marido, e aí ele vai e termina, ele fala assim, você dá conta de tanta coisa, você dá conta dos seus filhos, daquele retardado do seu marido, você dá conta de cuidar da família toda. Você é um imigrante nos Estados Unidos, você está adaptando aqui, se adaptou na cultura, no idioma. Você é uma pessoa que está resistente a tudo isso. Como é que você não vai dar conta de dirigir? Aí trouxe aquela autoestima para ela. Esse filme marcou demais por causa desse pedaço. E é algo que Eu não conheço esse filme. Muito o interessante. pior, o pior vizinho do mundo, muito interessante. Ele tem uma história de luto, de perda, ele não é ranzinhas à toa, mas muito bom o filme mesmo. Mas aí fica com esse spoiler aí dele. Mas eles constroem uma relação muito boa, e aí me trouxe essa sensação, assim, de que eu estava no caminho certo, porque eu havia começado a terapia. E tinha E como é muitas que coisas que eu vi que era foi? barreira minha. E como é que foi o processo da terapia até o fim? O processo, primeiro, que a gente tem que partir do princípio. Eu sou de uma geração que fazia terapia presencial, né? Eu já fiz terapia há muitos anos, e inclusive, na época da minha formação, a senhora também já deve ter vivido isso, quando começou a internet, o próprio conselho ficava assim, liberamos ou não liberamos coisas online? Não Sim, era? sim. Muitos anos para validar a terapia online. E eu nunca havia feito terapia online, mas foi a melhor descoberta da minha vida. Eu falo com o André que é um lugar seguro, que eu estou aqui no meu quarto, e eu posso chorar e não preciso sair com o rosto inchado na rua. Porque, assim, tudo depende acho que do vínculo, né, que você faz com o terapeuta, do quanto que você se sente acolhido, né, respeitado, e do quanto também é estimulante para você ir lidando com as suas dores, porque terapia é para isso, né, se não tiver trazendo nenhum desconforto, nenhuma mudança, você não, realmente não está tendo nenhum ganho, né, na terapia, e realmente você acaba saindo, né, fica tão confortável que você sai. O desconforto é que faz a gente ir se transformando, Sim. né? E aí foi muito tranquilo, assim, ser online. Eu gostei demais. E Que você tem a... legal, porque tem gente que resiste à terapia do medo de dirigir porque é online, ou do medo de passar no exame, porque é online. Então, você está falando que o fato de ser online te ajudou. Me ajudou demais, porque eu pude fazer no conforto da minha casa, com alguém que é especialista, que na minha cidade a pessoa que é especialista, eu conheço, né, não poderia fazer com ela, e, e eu acho que é um ambiente acolhedor você está em casa,
Porque às vezes a gente pensa assim que não existe a forma de ser acolhedor no contato online, mas existe. Porque depende do manejo ali que o terapeuta vai ter com você, né? E você indicaria para as pessoas que estão com dificuldade de passar no exame, você indicaria uma terapia, nossa terapia? Com certeza mesmo. Porque, assim, até então eu imaginava, nossa, algo comportamental. Porque também eu tive uma prática, assim, minhas terapias não eram nessa linha. E eu pensava assim, será que vai me passar tarefas? Porque às vezes as pessoas pensam assim, vai me trazer tarefa, vai ser uma coisa, uma proposta mais rápida. Não é. Às vezes as pessoas imaginam em algo rápido. E não é algo rápido, é algo que é construído, né? E Sim. essa construção, ela depende de cada pessoa. Então, assim, eu fiz as contas de quantas vezes eu fiz prova. E depois eu comecei a terapia, depois eu acabei renovando, vou ficar até ano que vem em terapia. Resolvi comprar um pacote maior, porque eu percebi que era um ganho muito grande, assim, para me fortalecer, né? Não só passar e ter habilitação, né? Ter a carteira ali para dirigir, mas realmente vencer o medo, vencer os meus desafios pessoais para estar ali no volante. Então, eu indico sim, porque é algo que contribui com o bem-estar da gente, e isso, assim, não tem preço. Então, você teve outros ganhos além de passar na prova do Detran. Você teve outros ganhos. Com certeza. Eu vejo, assim, que eu meio que passei a limpo uma história, assim, de uma dificuldade pessoal que eu tinha, bem específica, dos últimos anos, que eu fui postergando, deixando para depois, fingindo que não existia, que eu não estava sentindo aquilo, e aí tudo foi, assim, acontecendo, e o processo foi me ajudando a amadurecer muitas coisas que eu sentia, e dar um outro significado, porque a terapia ele tem esse poder também, né? Da gente não só conseguir algo objetivo, que é a habilitação, mas de ressignificar o que a gente está sentindo, que quando a gente ressignifica, aquilo passa a ter outro valor, e, né, e a gente consegue florescer. Porque quando a gente está fazendo a habilitação, a gente sente meio que. Eu me senti, assim, uma sensação de frustração. Então, você fica muito tempo frustrado, a prova não é nada acolhedor, o ambiente é inóspito. Eu vejo, assim, que não é somente o público, e o público nem me impactava tanto, mas era a condição de você ficar no sol e na chuva, literalmente. Tinha uma tenda, teve um dia que teve que segurar a tenda para a tenda não voar. Banheiro químico, que um dia que fiz prova à noite, o banheiro químico foi embora. Um dia eu fiz prova com vontade e o banheiro. Então, é toda uma situação que te deixa Confortável, né? desconfortável. Aqui em Minas Gerais, a minha cidade está no top das reprovações, não é segredo para ninguém. Então, quando a gente começa a fazer as provas, que a gente submete as provas, eu nunca tive nenhuma questão com nenhum instrutor, Tá. nenhum avaliador. Todos foram muito educados, assim. Teve esse até que ficou chateado, eu vi que ele ficou impactado aí, porque eu fiquei realmente, eu devo ter feito uma cara muito de desânimo na hora que eu fui aprovada. Então, assim, todos foram tranquilos, ninguém fez nada que não deveria. Eles estavam na condição deles, só que o ambiente é estressor. E quando você fica se submetendo a esse ambiente, você faz a baliza. Depois de 4 horas, você vai fazer o percurso de rua. Então, você fica com aquela adrenalina de 4 horas. Aí, eu comecei a fazer provas de 15 em 15 dias, que é quando permite. E aí, chegou na antepenúltima prova, foi que eu passei. Porque eu falei assim, Deus me ajuda, se eu ficar no último dia da pauta do ano, que era quando a minha pauta vencia, aí realmente eu acho que eu não ia dar conta. Porque Mais difícil. as pessoas choram, porque as pessoas choram, porque as pessoas entram em pânico. Assim, literalmente, eu já vi comentar que o último dia é um dia de sofrimento, é um dia de luto. Ellen, conta pra gente como foi a emoção de ter passado. A emoção, ela começou 15 dias antes. Por quê? Porque 15 dias antes foi o único avaliador que eu peguei que ele estava assim, mais agitado. Eu era a última pessoa do último horário, já era noite, já era tarde. Quando eu entrei no carro, ele falou comigo: vamos que você é a última. E aquilo, eu estava trabalhando para ser calma,
Eu estava me trabalhando para ser atenciosa, para ter controle. Foi uma coisa fantástica que pode parecer que é idiota, mas assim, idiota assim, que é simples, né? Até criança pode pensar nisso. Mas quando você está no processo terapêutico, faz toda a diferença. Mentalizar o percurso, separar eles por etapas. Se você errou alguma coisa, você foca no acerto, na próxima etapa, a próxima manobra que vai ser pedida, né? A próxima conduta que você tem que ter. Então, você vai deixando as coisas para trás. Você vai seguindo para frente. E aí eu fui pensando, gente, eu tenho que me acalmar. A pessoa está pedindo para eu acelerar, que eu sou a última. Eu consegui manter a calma. Eu mantive a calma, eu fiz uma marcha ré paralela e o carro desalinhou um pouco e ele falou comigo assim, sua marcha ré paralela ficou muito lenta, mas é uma manobra que não é permitida, né, vamos dizer assim, uma marcha ré, com tantos metros, e ele queria que eu fizesse ela correndo. E aí, Isso é coisa de Minas Gerais, hein? em Minas Gerais. Isso é bem específico, para quem está nos assistindo, isso é bem específico de Minas Gerais. E aí, quando eu cheguei com o carro, no final do percurso, é um condomínio, é uma área fechada, e está em obras no lugar. Então, não tinha nem guia na rua, não tinha meio-fio, estava à noite, tinha lama, tinha chovido, e ele falou que eu fiquei desalinhada. Aí somou meus pontos e aí eu fui reprovado. Aí, naquele dia, ele não passou, esse avaliador não passou ninguém, e eu voltei para casa com o instrutor. Nesse dia, eu voltei para casa feliz, você acredita? Eu cheguei em casa, o marido falou assim: você nem pediu para eu te buscar, tô vendo que você não passou. Mas eu tô em dúvida se você passou, porque você tá rindo. O que foi que eu comentei no carro? Tá todo mundo com cara de velório. Aí eu falei assim, com o instrutor, você acredita que o avaliador falou comigo que eu fiz a marcha ré lenta, que eu passei, que eu desenvolvi todas as marchas, mas que eu não ganhei velocidade? Só que o carro nem fez em movimento brusco, nem nada, porque não tem espaço para correr. E aí o instrutor falou comigo assim, pouco provável você ter feito alguma coisa devagar. Aí eu falei com ele assim, eu fiz no meu ritmo. Não foi correndo, mas não foi lento, porque eu não sei fazer nada lento. Mas foi isso que me fez ser reprovada dessa penúltima vez. Aí eu voltei para casa feliz. Eu falei assim, gente, eu acho que eu estou no caminho certo, porque dessa vez realmente o avaliador ele pesou algumas coisas que eu não deveria pesar, mas eu tive controle, porque ele me corrigiu, ele falou, e mesmo assim, no outra rua que a gente sobe, assim, passa na rua de baixo, mesmo no final do percurso, eu consegui passar as marchas, depois reduzir as marchas, fazer o controle na subida e tudo, e aí ele somou pontos que Não eram para somar. não eram para somar. E aí, Mas nesse dia não passou ninguém, mas eu voltei para cá satisfeito, porque eu vi que eu havia me superado. Aí eu marquei prova 15 dias depois. isso. Aí 15 dias depois, você já marcou uma nova prova. Eu marquei uma nova prova. Eu até conversava isso com o André, eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me dê um clique, que eu fale assim, gente, isso virou. A Assim, chave. a chave. E foi essa reprovação que virou minha chave. Porque às vezes a pessoa acha que a chave é uma coisa que você conquista, às vezes a chave é uma coisa que você perde. E aí isso virou minha chave, porque eu me senti muito forte no dia que ele me reprovou. Eu me senti forte pra caramba. Aí eu fui fazer a aula, marquei a prova 15 dias depois e só fiz 2 aulas na terça, na véspera da prova. Cheguei lá, era outro carro, porque o carro tinha quebrado o vidro no dia anterior. Era outro carro. Eu fiz a aula no outro carro e não notei nada, nada, não tem nada diferente. Era um carro da mesma marca, do mesmo ano, com a mesma funcionalidade. Não notei nada. No dia que eu fui fazer a prova, no dia seguinte, quando eu fui ligar o carro morreu por causa do controle, da embreagem. O pedal da embreagem realmente era muito diferente. Mas engraçado, eu fiz um outro percurso, um percurso começando de uma outra rua. Tinha duas saídas. E eu fiquei tão animada quando eu vi que era outro percurso, que a prova era de dia e que o carro era outro. Eu falei assim, gente, é tudo novo, é tudo meu. Porque eu estava no ciclo de repetição, sempre fazendo prova à noite, saindo do mesmo lugar e me sentindo do mesmo jeito. E eu estava me sentindo diferente, porque eu já tinha sido reprovada. E foi no dia que realmente eu achei que foi injusto. E eu me senti fortalecida, porque eu consegui fazer a prova com clareza e controle do que eu estava fazendo.
E eu falei assim, é agora. Então, quando o carro morreu, quando nesse dia que realmente eu passei, e eu fui ligar o carro, eu me enrolei e o carro ficou no ponto neutro, e eu tentei ligar ele. Aí ele foi, anotou, mas esse ponto leve, nem calculei na minha cabeça, eu só vi os 3 pontos quando o carro tinha morrido. Aí, o que que eu fiz? Quando eu liguei o carro, aí depois eu acertei, coloquei a primeira marcha, aí eu pensei assim, eu já perdi meus 3 pontos, agora nem mais nenhum. E não perdi mais nenhum, Cecília. Eu fiz o Você estava percurso todo, eu fiz o percurso todo, eu nunca havia feito em todas as provas, eu nunca tinha feito controle na subida, porque sempre eles não deixavam, eu já tinha feito muito ponto, e já tinha perdido, extravasado. Eu fiz o controle perfeito, o alinhamento perfeito, tudo perfeito. Aí quando eu desci, e ele riscou a prova, riscou assim aquele papel deles, aí riscou de cima e embaixo, mas eles ficaram lá dentro uns 5 minutos, pediram para eu sair do carro, ficaram lá tentando decidir lá o que ia fazer da minha vida, porque na verdade eu perdi 4 pontos, né? E aí, quando eu estava chegando com o carro para encostar, eu falei com ele assim: você sabe que é a primeira vez que eu estou dirigindo esse carro, né? Que já assina um termo, né? Que o carro é novo para a gente. Era a segunda vez eu falei com ele que era a primeira. Ele É. tinha feito prova, eu só tinha feito 2 aulas. E eu não tinha sentido diferença na prova, na aula. Na prova que eu fui sentir. E aí, eles ficaram lá muito, assim, parecia uma eternidade. Aí ele chegou na porta e falou assim: ó, o carro é novo, mas está tudo funcionando. Ele mexeu com o câmbio assim, que realmente a gente devia estar puxando o câmbio com muita força, porque na verdade o barulho que eu estava achando que era do câmbio, na verdade era o pedal que estava meio duro. Então eu ficava com medo de não entrar e realmente eu puxava o câmbio com mais força. Aí ele falou assim: mas não tem nada a ver com o carro, você passou e é mérito seu. E qual foi a felicidade nessa Não, foi hora que ele demais. falou? Você passou. Foi demais. Eu falei com meu marido que muitas coisas não me deixou, assim, poucas coisas, né? Me deixaram tão feliz, assim, porque foi um alívio. E aí, no outro dia de manhã, eu senti mais feliz, né? Eu abri o olho e falei assim, gente, não existe mais essa etapa da minha vida. É uma etapa concluída e com sucesso, porque foi com muito sofrimento, mas eu acho que todo sofrimento traz uma transformação, né? Todo sofrimento traz uma transformação. Eu tenho uma menina de 14 anos, aí ela adora dorama. A gente estava vendo um dorama bem específico, ele tinha umas frases muito boas, assim, muito valor, assim, para a gente ter uma conversa, né? Eu comecei a ver com ela justamente para isso, para a gente falar sobre assuntos e participar ali do mundo dela. E aí, na véspera de eu fazer essa prova, uns dias antes, é, a menina é uma esgrimista no dorama, e ela está apaixonada por um rapaz, e o rapaz tenta incentivar ela a continuar, só que ela está numa fase de não ganhar nada na esgrima. Ela era muito boa, mas ela estava ali tentando se adaptar também numa seleção nova que ela tinha começado e não estava ganhando nada. E aí ele vai e fala com ela que das pessoas que estavam ali, ela entendia muito bem de fracasso. Ela entendia muito, porque é a pessoa que mais tinha fracassado e que ela tinha que pensar nisso. Se ela entendia tão bem de fracasso, e cada fracasso, ela só tinha que ver que cada fracasso era. Se eu falasse, mas o dorama é lindo, tem que achar essa parte, depois eu vou enviar para você. Porque eu falando assim fica meio supérfluo. Mas ele quis dizer o seguinte: que cada fracasso é um degrau, né? E agora você só falta subir. E falou assim: você só falta subir. A gente abriu a boca a chorar. Aí meu marido achou. Logo depois ele fez uma declaração de amor para ela, ele achou que eu estava chorando por causa da declaração de amor. Mas foi por causa dessa parte da escada. E eu falei Repete assim, essa gente, frase, repete esse pensamento para a gente. que ela era a pessoa que estava ali que mais entendia de fracasso, porque é a que mais tinha fracassado, né? Então, sim, você tem que aceitar que você fracassou, você tem que lidar com isso. Mas que ela tinha que mudar o foco dela, que o fracasso, que cada fracasso que ela tinha era um degrau que ela tinha construído, que agora só faltava subir a escada. Que lindo, que lindo. Ellen, eu queria te agradecer. Sua história é linda. Mais linda ainda foi a sua perseverança, a sua resiliência, a sua persistência e acreditar no processo. Você acreditou no processo terapêutico e saiu vencedora.